Ти казала понеділок! Підем разом по барвінок! Я прийшов! Тебе нема! Підманула, підвела! Oi pessoal, o meu nome é Zé do Rock, eu sou um paulista de Porto Alegre, ou seja, eu nasci em Porto Alegre, cresci em São Paulo, daí eu dei a volta ao mundo de carona, ao todo eu tive em 142 países e eu tive muito problema com ladrão, polícia e mulher. No fim eu acabei encalhado na Alemanha e em Munique, também por causa de uma mulher, por culpa de uma mulher. Na Alemanha eu escrevi 5 livros, fiz 2 filmes e o meu último livro é sobre o Brasil. Eu fui da fronteira com a Venezuela no norte, de carona, atravessando o Brasil, passando pelo Nordeste, chegando até a fronteira no sul com o Uruguai. Fui entrevistando os motoristas que me davam carona e gente interessante que me aparecia no caminho. E assim eu escrevi um caleidoscópio de biografias brasileiras. O livro só tem em alemão, um pouquinho aportuguesado, porque é sobre o Brasil, né? E se chama Per Anhalter durch die Brasilianische Galaxie. Em português daria mais ou menos Mochileiros do Espaço Brasileiro. Nos últimos tempos eu andei discutindo muito com um parente, amigo meu, tudo coxinha, ou como eu digo, para não ofender ninguém, né, da CLAMAP, Classe Média Antipetista. Eu sou pró-PT, mas eu também sou pró-PSDB, mas, por exemplo, a minha irmã sempre disse que eu sou petista, né? Petralha, ela não diz para mim, né, porque aí seria irmãos Petralha e ela é minha irmã, não dá, né, mas em todo caso tem muita gente que quando eu defendo os petistas dizem que eu sou petista, bom, que seja. De qualquer forma, eu acho que é uma discussão meio inútil, porque, bom, ela manda artigo, ou os outros, pessoal da CLAMAP, amigo meu, me manda um artigo, daí eu, de blogueiro, de jornal, aí eu, às vezes eu dou uma pesquisada, uma analisada e tal. Bom, às vezes eu até concordo, pelo menos em parte, com o que eles dizem, mas quando eu não concordo, eles simplesmente ignoram e me mandam mais artigo. Aí eu pensei, bom, assim não tem muito sentido isso, e daí eu pensei, aí eu vou postar uns videozinhos aqui. Se você é petralha ferrenho, é capaz que você não goste muito disso aqui, porque eu, em geral, elogio o PT, mas às vezes eu também critico. Se você é um coxinha ferrenho, aí acho melhor você ir comer pastel ou esfirra, ou quibe, né? Eu não sei, mas em todo caso, você não vai gostar nada. Esse vídeo é mais para o pessoal mais neutro, ou que puxa mais para um lado que para o outro, mas está aberto ao debate. Gente que quer menos confirmação e mais informação, ou pelo menos uma análise relativamente neutra, o que no momento está difícil de achar. Deve ter alguns milhões de brasileiros nessa situação relativa à neutralidade, né? Que está se sentindo que nem cachorro em tiroteio. Ele mesmo não está tirando, mas vem tiro de tudo que é lado. Os nem isso nem aquilo devem ser proporcionalmente poucos no Brasil. No exterior, imagino que a proporção seja bem maior. No Brasil, ou você acredita na grande mídia, não tem condições. Alô? Os nem isso nem aquilo devem ser proporcionalmente poucos no Brasil. No exterior, eu imagino que a proporção seja bem maior. No Brasil, ou você acredita na grande mídia e é contra o PT, ou você vive no meio petista, daí você não acredita na grande mídia, e sim no que as suas redes sociais dizem, conversa pessoal, no bate-boca, né? Na pequena mídia esquerdista. Você sabe que a grande mídia é mentirosa, ou que ela prefere selecionar verdades. No exterior, por outro lado, tem muito brasileiro da classe média que lê jornal do país onde ele mora
em geral falando bem do governo do PT, daí ouve o que os amigos no Brasil falam, em geral também da Clamap, e daí não sabe, né? Quem tem razão nessa história? De qualquer forma, eu pedi para os meus amigos no Brasil e no exterior dar nota para os últimos 3 governos. A média de nota é relativamente boa para o FHC e ruim para os governos petistas. Mas as notas dos brasileiros no exterior são mais altas, ou menos baixas. E tem um detalhe que só o pessoal da classe média respondeu. Claro, como alguém da classe média, eu tenho muito contato com o pessoal da classe média, né? Da classe média tradicional, classe média média, alguns da classe média alta. O mais engraçadinho nas respostas foi o meu amigo Luiz Carioca, que fez uma grande figura no meu filme, no meu último filme, Brasília Fica na Alemanha, um cara muito engraçadinho. Ele deu 0 para os 3 governos. Daí eu escrevi no e-mail seguinte, tu tá otimista, hein, meu? E ela respondeu, brother, a cura é inevitável, então relaxa e goza. É assim que vivemos aqui. Bom, pelo menos se ainda der para gozar, né? Bom, normalmente se acredita no que a grande mídia diz, mesmo que o que ela diga seja contraditório. Os alemães nos anos 30 acreditavam piamente que judeu tinha um cérebro menor que o cérebro ariano, quer dizer, que o judeu era mais burro. E acreditava piamente que o judeu explorava o povo alemão. Isso é uma contradição em si, claro, porque como é que um povo pequeno e burro pode explorar um povo grande e inteligente como o alemão? Não dá, mas a grande mídia na Alemanha naquele tempo falava isso e todo mundo que você conhecia falava estava de acordo, então só pode ser verdade, né? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, os americanos nos Estados Unidos quase todos estavam de acordo, quase todos os americanos no exterior não estavam de acordo. Por quê? Porque nos Estados Unidos a grande mídia estava atrás do presidente, já é guerra, né? Então tem que ficar atrás do presidente e apoiar. A gente só vai ajudar a população iraquiana e impedir uma guerra atômica, né? Os americanos nos Estados Unidos eram ruins e os americanos no exterior eram bons? Não. Só depende das fontes que te alimentam com informação. Nesse vídeo aqui eu só vou fazer um apanhado histórico, em outros eu vou falar da economia, de abobrinhas e da corrupção. Depois que o Collor foi empichado no começo dos anos 90, o vice-presidente Itamar Franco assumiu e ele não tinha grandes ambições de continuar depois de acabar o mandato e não tinha nenhum candidato à altura do Lula. O Collor estava nocauteado, né? O Lula pensou que dessa vez ele ia levar a taça. Mas aí, um amigo dele, o Fernando Henrique Cardoso, ainda no governo do Itamar Franco, virou ministro da Fazenda, acabou com a inflação, ficou super-herói e pensou, bom, eu vou aproveitar essa onda, né? E candidatar para presidente. E ele ganhou do Lula. Claro que o Lula deve ter ficado puto da vida com ele. Afinal, ele não perdeu para o inimigo e sim para o amigo que resolveu se meter na história, né? E o PT bombardeou tudo que o governo do FHC queria fazer, inclusive os programas de assistência social, as bolsas do PSDB, dizendo que é compra de voto. Mais tarde ele recebeu o retorno, para isso usaram o mesmo argumento contra ele. Eu não concordei com o Lula como oposição do PSDB. Para mim, compra de voto é quando um coronel lá do sertão explora o matuto até dizer chega, por anos, décadas a fio. Daí chega o dia da eleição e ele dá uns 20 ou 50 mil reais pro cara para votar nele. Uma política boa é quando a maior parte da sociedade vota num cara, esperando que ele melhore a vida deles, ele melhora, e se tiver oportunidade eles vão votar naquele cara de novo. Claro que ele também faz isso porque quer se reeleger. Mas é bom quando ele tenta fazer isso melhorando de fato a vida do povo. Isso é cumprir promessa, isso é uma democracia boa. Política ruim é quando vota no cara e o cara não melhora a situação do povo que elegeu ele. Eu acho que um ser pensante tem que ser um ser coerente. Eu acho que assistência social
para os mais pobres é uma coisa boa. É boa na Europa e eu acho que o seguro social que o Obama criou nos Estados Unidos é bom. Eu acho que a assistência social criada pelo PSDB e continuada e melhorada pelo PT também foram boas. Por isso eu critico que o PT tenha criticado a assistência social do PSDB. Como eu critico a Clamap por criticar o Lula dizendo que é compra de voto. Agora, se você disser que assistência social é ruim, daí você tem que criticar o PT no tempo de governo, mas concordar com ele como oposição. E criticar o PSDB por ter começado com essa história de assistência social numa escala maior. Você decide, ou é bom ou é ruim. Mas dizer que é bom quando você simpatiza com o governo e dizer que é ruim quando você odeia, não dá. Você pode fazer, né? Eu não posso proibir mesmo. Mas aí é mais uma confirmação da minha teoria de que o homem não é absolutamente um animal racional. O argumento mestre contra o Bolsa Família e Companhia Limitada é que ela só faz o pessoal ficar mais vagabundo e não querer mais trabalhar. O fato é que desde que melhorou a assistência social, o mercado interno brasileiro aumentou muito. E o desemprego caiu. A Alemanha está comemorando que só tem 5% de desemprego, um recorde de pouco desemprego na Alemanha. Hein? No Brasil chegou a 4% com a Dilma. Agora está aumentando de novo, em 2015 foram 8% e esse ano pode chegar a 11%, mas não é por causa da assistência social e sim por causa da crise, né? E ainda está mais baixo do que estava antes do governo do FHC ou do Lula. Nem o governo do país com a mais alta qualidade de vida do mundo, a Noruega, consegue evitar que tenha desemprego. Eles têm 4% de desemprego. Eles já sonharam com a possibilidade de deixar esses 4% morrer de fome ou de frio ou obrigar eles a assaltar para sobreviver? Não. Nenhum partido de direita teria a coragem de sonhar em acabar com a assistência social na Noruega para esses 4%. Eu passei 13 anos viajando pelo mundo e estava todo curioso para saber como estaria o Brasil tanto tempo depois. Isso foi depois dos anos 80. Né? Eu voltei em 92 e fiquei chocado. Tudo meio caído, os carros meio velhos, né? E mesmo os carros novos eram um modelo velho. E daí você tinha que ficar calculando quanto é isso em dólar, quanto é aquilo em dólar, um esculacho, né? Daí eu acabei vindo morar na Alemanha e desde então eu volto para o Brasil a cada 2, 3 anos. Depois de 95, com o governo do PSDB, eu comecei a notar muita diferença. Eu considero o governo FHC excelente. Ele venceu a inflação, reanimou o Mercosul, de repente começou a chover investimento no Brasil e provavelmente pela primeira vez na história do país, a diferença entre o pobre e o rico diminuiu. De repente apareceram um montão de modelo de carro novo, eu vi pedreiro, jardineiro com carro, eu não conhecia isso no Brasil. E o FHC parou para pensar, vamos investir mais bilhões cegamente na educação, que acabam se diluindo entre burocracia e corrupção, e lá embaixo não chega mais nada? Não, vamos dar um jeito de que o dinheiro saia dos cofres públicos, cheguem até a escola ou hospital, ou seja o que for. E no fim, esse governo introduziu um programa que visa que o governo anterior dê um cursinho de governo para o governo seguinte. Claro que o governo seguinte faz com isso, é problema dele, né? Mas pelo menos é bom entender como são as estruturas existentes. Eu acho isso uma super ideia e eu acho que teve muita ideia boa. Bom, ficam dizendo que o PT copiou do PSDB, mas eu imagino que muito do que o PSDB fez, o PT teria feito também, se tivesse ganhado a eleição mais cedo. Mas o fato é que o PT não inventou a roda, nem o PSDB. Na Europa já existia uma ou outra forma de assistência social desde o século XIX, talvez até antes. A grande crítica do PT em relação ao PSDB foi a privatização de grandes empresas estatais. Na telefonia eu achei que melhorou muito. No Brasil você pagava 5 anos e às vezes você ainda tinha que esperar mais 5 anos para
teu telefone chegar. Do jeito que a Telefônica, a brasileira, né, trabalhava, tinha 17 milhões de telefone naquele tempo, e agora, 20 anos depois, teria 17,5. Mas não, agora tem 40 milhões de telefone fixo e 280 móveis celulares. Ou seja, tem muito mais telefone no Brasil que brasileiro. Bom, e a Petrobras? A Petrobras chegou, depois que meio privatizaram ela chegou ao quarto lugar entre todas as empresas no mundo, em valor de mercado, o que já é uma proeza. Agora baixou, né? Claro, caiu aí pelas tabelas, mas também, bom, é uma outra história. Não é porque foi privatizado. E a Vale virou a terceira maior empresa de mineração no mundo. Não é tão terrível assim, né? E se fosse mesmo, o Lula teria reinvertido a história e reestatizado tudo, o que ele não fez. Bom, daí o Lula ganhou, chegou a vez do PT. O PT não fez um programa muito diferente que o PSDB, criando um bom clima para investimento, tratando bem o capital, né? E ao mesmo tempo melhorando a situação do pobre. Eu atravessei o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, 5 vezes, em diferentes épocas, e eu vi muita coisa melhorar no Brasil, desde o governo do FHC, mas também no governo do PT. E se fosse só o que eu vejo, podia ser que eu estava com um olhar seletivo, ou como diz o alemão, com óculos cor-de-rosa, né? Mas eu gosto de estatística, e se alguém diz que a coisa está terrível, eu me pergunto qual é a definição dele para terrível. Comparando com o quê? Bom, eu vou lá e vejo os números. Comparo com o passado, comparo com os outros países, e quase todos os números que eu via confirmavam o que eu estava vendo, que não estava nada terrível, muito pelo contrário. O Lula é um grande comunicador, o que internacionalmente deu muito reconhecimento para ele e para o Brasil. Pela primeira vez eu comecei a ler em jornal estrangeiro de uma classe média no Brasil. Antes só se dizia que no Brasil tem alguns milionários e o resto é um oceano de favela. Uma vez eu li sobre o Paulo Coelho na Wikipédia alemã, lá estava escrito que a família é da elite. O pai era engenheiro. No Brasil isso é classe média, né? Pode ser até classe média alta, mas classe média. Mas para a imprensa exterior não se podia falar de classe média quando alguém se referia ao Brasil. E foi no governo do Lula que isso mudou. E eu mesmo fui beneficiário dessa abertura do Brasil para o mundo, né? Há 3 meses atrás eu estive na Ucrânia, na Rússia. Na Geórgia e na Armênia. E nesses 4 países, até há pouco tempo atrás, brasileiro precisava de visto. Agora não precisa mais. Bom, né? E para a União Europeia também não precisa de visto. O brasileiro. E é um dos poucos que não precisa de visto. Mas isso aí já faz mais tempo, mas vocês veem que o Brasil não está tão mal assim, né? O Lula botou o Brasil no mapa mundi. Ninguém mais pode ignorar o Brasil. Eu tenho uma lista de frequência dos fim dos anos 70, lista de frequência de palavras no inglês. E essa lista, ela tem também nome próprio. Então você pode ver quais são os países mais mencionados. E o Brasil era o 29º país mais mencionado, ou seja, número 29. Agora, se dá no Google Brasil, compara com outros países, é o 4º lugar. A qualidade de comunicador do Lula foi muito boa para a imagem no exterior e para despertar o entusiasmo nas massas do Brasil, que sem dúvida teve um certo efeito positivo na economia. Mas ele não só despertou o entusiasmo das massas, como também a classe média por o que estava acontecendo. O próprio FHC já tinha dito, antes de virar presidente, quando a gente começar com redistribuição, a classe média vai chiar. E vai chiar pesado. Bom, ele começou com a redistribuição e a classe média não chiou. Não chiou por quê? Porque ele era o super-herói que tinha vencido a inflação. E ele fez esses programas de bolsa tudo muito discretamente.
Já o Lula chegou e foi botando a boca no trombone, né? Acordou os cachorros. E desde então ele tem que viver com a crítica e o ódio de boa parte da classe média e de setores da classe alta. Claro, tinha setor da classe alta que estava entusiasmado com ele, mas outros não. E infelizmente para ele, um desses setores que não gostaram do Lula foi a imprensa, controlada por rico e mantida em funcionamento por gente da classe média, redator, jornalista, etc., né? Que, claro, vão refletir em geral a opinião dessa classe média. E eles escrevem para a classe média, já que pobre não lê mesmo, né? Então é um círculo fechado. E claro que também tem pobre, classe média baixa, que é contra o Lula, né? Imagino que bastante evangélico nessas camadas sejam contra, porque esse esquema evangélico pode ter muita igreja brasileira hoje em dia, mas a ideia toda vem dos Estados Unidos e vem como um pacote também com ideias políticas da direita americana. Quer dizer, não existe uma ofensa maior para esse pessoal do que chamar eles de comunista ou esquerdista. Isso é praticamente, você é do diabo. Eu vi uma estatística em que a melhoria econômica por um determinado espaço de tempo, eu não me lembro mais de quando a quando, que a melhoria para a classe alta tinha sido de 12%, para a classe média 8% e para os pobres 14%. Ou seja, melhorou para a classe média também, mas menos do que para os outros. Daí você, pô, que sacanagem, né? Mas não dá para reclamar assim, né, o tempo todo. O meu pedaço de bolo foi menor, né? Então a imprensa fala de noite da corrupção e da incompetência e todo mundo fica com raiva dos ladrão incompetente. Quer dizer, todo mundo não, né? Mas o pessoal que acredita na mídia. E normalmente todo mundo acredita na mídia, a não ser que isso contrarie os teus interesses, o que é o caso dos petistas. Se eles estão melhor de vida e o jornal diz que está pior, fica difícil acreditar, né? Esses dias eu vi uma outra tabela na Folha de São Paulo mostrando que quanto mais pobre a camada da população nesses anos de PT, mais ela progrediu. E quanto mais rico, menos. Ou seja, por essa tabela, a classe média melhorou menos que os pobres, mas mais do que os ricos. De qualquer forma, a classe média não ficou rica. O pobre passou do ônibus para a classe econômica, do avião. Agora, a classe média não passou da classe econômica para a classe executiva ou primeira classe, né? Está lá também na classe econômica, então ficou mais apertado. E até para mim, eu não gosto mais muito de viajar no Brasil, porque hoje em dia é sempre tudo cheio, né? Claro, melhorou em termos de preço, está bem mais barato, mas tem essa desvantagem, né? Bom, a Clemap não gosta do Lula. Se, por exemplo, uma pessoa não gosta de um chefe, ela raramente vai caracterizar esse chefe com uma mistura de qualidade e defeito, o que na verdade é o normal no ser humano, né? Mesmo assim, você não ouve ninguém dizendo o meu chefe é um cavalo comigo e com os outros empregados, mas como administrador ele é muito eficiente e ele é um ótimo pai de família. Não. Quando você não gosta de alguém, você joga tudo que é pedra que dá, né? Que você encontra. O ódio pode não ser tão bom como o amor, mas parece que ele é necessário em todo ser vivo. Senão os seres vivos não teriam ele embutido no sistema. Ele também é um mecanismo de defesa e é uma força revitalizante. Você pode estar meio cansado, meio mole, e daí você vê que pode se vingar de um filho da puta e de repente você está todo cheio de energia. Você vê um filme onde o herói se vinga do malfeitor, acaba com ele e você quase goza, acaba com ele, aperta o gatilho, não? Por aí. Bom, a primeira pedra que eu vi jogar no Lula foi a de que ele encomendou um avião novo, que isso é desperdício, tal e coisa. Ali ainda não tinha mensalão, não tinha nada, mas já estavam metendo pau, né? Eu acho bom que ele fez isso. O avião anterior da presidência tinha 40 anos de idade. E se uma hora caísse, ainda iam dizer,
O cara é tão incompetente que nem se preocupou em ter um avião decente. A segunda crítica foi o consumo incrível do Palácio do Planalto. Toneladas de sabonete, toneladas de toalha, toneladas de louça por dia. E daí? O Palácio do Planalto é que nem uma fábrica grande. Ali é onde o Brasil é governado, onde ele recebe chefe de Estado, ministro. Quer receber esse pessoal numa barraquinha, dar toalha usada, papel higiênico usado, como é que é? E você acha que é o Lula sozinho usando tonelada de sabonete e toalha? Daí ele não era presidente e sim maníaco depressivo. Esse pessoal sim fica se lavando o dia inteiro. Depois mandavam foto do Hitler, do Stalin, do Lula, do lado do outro. Olha, isso é baixo nível. Comparar um cara em cujo governo a situação da população melhorou 300 ou 400%, com dois caras que mataram 20, 30, 50 milhões de pessoas, dá para ser mais absurdo? Mesmo que você diga que foi um governo ruim, mas o Lula não matou ninguém, porra. Bom, o pessoal da Clamap fica me mandando artigo de jornal, de blogueiro, e tem muito ódio. Eu tinha entrado com manifestação e PT no YouTube. Só vi os 10 primeiros vídeos. O primeiro era da Joyce Hasselman, da Veja, chamando o governo de totalitário. Eu acho que falando o que ela fala e do jeito que ela fala, já numa democracia autoritária como a Rússia ou a Turquia, ela estava em cana. Num país totalitário de verdade, provavelmente não estaria mais viva. Mas não, ela continua xingando e a Dilma está suspensa. Isso me lembra a Bósnia, né? Onde os sérvios são 1/3 da população e no fim estavam controlando 2/3 da Bósnia e continuavam dizendo que eram eles os oprimidos. A Joyce Hasselman diz que a Dilma está dando golpe sujo. Fala do PT como quadrilha, horda maligna. 14 xingamentos num texto de talvez uns 5 ou 10 minutos. Ô moça, a senhora estava braba mesmo, hein? Eu nunca vi um jornal ou revista na Europa falando assim. Pelo menos não na grande mídia. E nem no Brasil, diante do tempo de Abrantes, tinha isso. É até possível que uma pessoa com tanto ódio ainda esteja certa. Mas eu acho que é mais uma coincidência. Eu acho muito pouco provável que ela ainda possa raciocinar claramente em relação ao inimigo. Mais tarde eu li nos comentários só dos primeiros 10 vídeos. Hilário, para fazer rir, né? Mas aqui sempre no sentido negativo. Claro, sujo, ditadura socialista, governo bolivariano, covardes, canalhas, partido terrorista, ratos, cambada de safados, comunistas, só larga o osso na bala. Ah, parece que não são os ditadores comunistas que têm as balas, são os outros. Interessante. Bom, estúpida, descarada, vão tomar no cu seus militontos ridículos, larápio, corja de bandidos, seita demoníaca. Tudo isso se referiu ao PT e aos petistas. Sobre a Clamap eu não li nenhum xingamento, porque as 10 primeiras páginas foram feitas por gente da Clamap. Tem muito menos vídeo de petista, ao que parece. Eu suponho que seja pelo fato de que a massa que apoiou ou apoiava o PT eram das classes menos favorecidas, que tem muito menos escolaridade e são muito menos politizados. Então eles não têm a tradição de virar politicamente ativo. O que sobra é o pessoal da classe média que é petista, mas eles são uma minoria, né? Sei lá, 10, 20%. Não, no Facebook eu tenho alguns amigos que são pró-PT, mas eles não se expressam nesses termos. Deve ter gente xingando por aí, claro, mas a presença da Clamap parece ser bem mais marcante. Eu mesmo me dei ao trabalho de ouvir 3 discursos do Lula para ver quanto ele xingava, mas ele fica falando bem de si mesmo e não tem tempo para falar mal dos outros. Uma vez ele usou a palavra arrogante em relação ao pessoal que está perseguindo ele. Ah, não é possível, eu não acredito. Alô? Ich bin in meinem Büro und nehme gerade einen Film auf.
Bom, o resto eu vou falar em outros vídeos. Se você quiser comentar, ajudar com informação nova, para a gente se aproximar o mais possível da verdade, eu sou todo ouvidos.